A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre o quarto livro da Bíblia, o Evangelho de João. João era um dos 12 apóstolos de Jesus, filho de Zebedeu, e irmão de Tiago, que era apóstolo também. Sua mãe, Salomé, era uma das santas mulheres que ajudavam e seguiam a Jesus. Seu pai era pescador no mar da Galileia, e dos dois filhos o ajudavam no seu trabalho, eram pescadores também. João foi discípulo de João Batista e era provavelmente um dos dois discípulos os quais João Batista apontou Jesus como Cordeiro de Deus. João foi chamado com seus irmãos Tiago no mesmo dia que Jesus também chamou Pedro e André. Então veja que João, Tiago, Pedro e André foram os 4 primeiros que foram chamados para seguir a Jesus. João era discípulo de Jesus, que o amava. Então Jesus era que amava Jesus, que amava Tiago. Esta impetuosidade e veemência natural dos dois irmãos provocou o epiteto que lhe deu Jesus, chamando-os de filhos do trovão, e por causa de seu temperamento forte. Então vamos lá, Marcos 3:17 diz assim: Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão. João pertencia ao grupo de 3 que Jesus costumava chamar para ocasiões de importância especial, como a ressurreição da filha de Jairo, a Talita, a transfiguração e a agonia no jardim das oliveiras. Vamos lá, filha de Jairo, Marcos 5:37. E não permitiu que alguém o seguissem, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, para ressuscitar a filha de Jairo. Está lá, a Talita, que tinha 12 anos, também está lá em Lucas 8:51. Na transfiguração, Marcos 9:2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Também está lá em Mateus 17:1. No Getsemane, quando ele foi preso, Marcos 14:32. Foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Marcos 14:33. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se. Também está escrito lá em Mateus 26:37. Na última ceia ocupou o lugar próximo de Jesus, sendo Judas, que estava do outro lado. João 13:23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, João, estava reclinado no seio de Jesus. Estava lá no ombro de Jesus, reclinado lá. João 13:24. Então disse Simão Pedro, fez sinal a este para que perguntasse a João quem era aquele a quem ele falava, que Jesus tinha falado que um deles ia trair ele. No meio havia um traidor. No 13:24 diz assim: inclinou-se ele sobre o peito de Jesus e disse-lhe: Senhor, quem é? Então João perguntou para ele: quem que é? Aí Jesus disse da seguinte forma, no 13:25. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Foi o que traiu. E Jesus falou para ele: vai, se apressa-se em fazer o que tem que ser feito. Então, você vê que Jesus já sabia que ali ia ser, na última ceia, até depois na próxima semana, ele ia ali passar por todas aquelas aflições. Depois de Pentecostes, vemos João como companheiro de Pedro nas pregações e encontramos ainda em Jerusalém por ocasião da visita de Paulo a essa cidade, após sua primeira viagem por volta do ano 50 depois de Cristo. Então, João se encontrou também com Paulo, além de pregar junto com Pedro, ele se encontrou com Paulo mais ou menos a 50 depois de Cristo. Calcula-se que entre 58 a 59 depois de Cristo tenha deixado a cidade santa, pois na última visita de Paulo não mais estava lá.
Então, quando Paulo visitou a última vez, ele já não estava mais. Na tradição nos diz que se transferiu para Éfeso, de onde continuou a supervisionar as comunidades da Ásia Menor. Então, a autoria, ali ele viveu até depois ser preso, tá? Em Éfeso. A autoria dos livros de João. Prova-se que o escritor desse evangelho pertencia à raça judaica pelo hebraísmo de seu estilo e escreveu todos os seus livros em grego, onde ele mostra conhecimento muito íntimo da geografia, da história do povo e dos costumes dos judeus durante o ministério de Cristo e da maior pormenores, pessoais do que qualquer outro dos escritos do Evangelho. Quer dizer, ele dá mais pormenores, ele fala mais detalhadamente do que nos outros evangelhos. A evidência interna harmoniza-se perfeitamente com a pessoa do discípulo amado. A mesma tradição que localiza João em Éfeso sugere que ele tenha escrito o seu evangelho na última parte do século I e as 3 epístolas. Na falta de provas substanciais, do contrário, a maioria dos eruditos aceita essa tradição. Nos últimos anos, sua pregação foi simplificando e intensificando quanto à doutrina do amor cristão. Acrescentamos ainda a tradição que foi atirado num tacho de óleo fervente na perseguição de Domiciano, do qual saiu milagrosamente ileso, tendo sido então exilado para a ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. Outros afirmam que quando João saiu do exílio da ilha de Patmos foi que ele escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas e mais o livro de Apocalipse. Então, não se tem base certa de quando foi escrito, mas a igreja, elas adotam essas datas como se fosse as datas de quando foram escritos o Evangelho de João, o livro de Apocalipse, mais as suas 3 epístolas, ou as 3 cartas de João. Foi o último apóstolo a morrer por volta de 96 depois de Cristo. Os escritores da igreja primitiva assinalam sua morte sob o reino de Trajano, no fim do século I. Então, antes de chegar no fim do século I, foi quando João morreu, com boa idade, Porque quando ele entrou com Jesus, ali ele tinha mais ou menos uns 20 anos. Então, você vê que ele viveu até 96 depois de Cristo. O Evangelho de João relata, começando o que tem o conteúdo do Evangelho de João. Jesus Cristo, o princípio de tudo. Então ele fala lá que Jesus era o começo de todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por ele, e por ele só existia todas as coisas. João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. O testemunho de João Batista. Então está lá no João capítulo 1, do versículo 15 ao 34. Os primeiros apóstolos de Jesus, os 4 primeiros que foram lá, está lá João 1, do capítulo 1, do versículo 35 ao 51. As bodas de Canaã, quando Jesus fez a água virar vinho, está lá em João capítulo 2, versículo 1 ao 12. Jesus purifica o templo, lá do capítulo 2, do versículo 13 ao 25. Jesus instrui Nicodemos do novo nascimento, Então, ele explica para Nicodemos que não sabia o que era isso. Está lá em João 3, do capítulo 3, do versículo 1 ao 21. A mulher de Samaria junto à fonte, ou junto ao poço. Está lá em João capítulo 4, do versículo 1 ao 30. A ceifa e os ceifeiros. João capítulo 4, do versículo 31 ao 42. A cura do filho do oficial do rei. João capítulo 4, versículo 43 ao 54. A cura do paralítico de Betesda. João capítulo 5, do versículo 1 ao 15. Jesus é igual ao Pai. Ele diz que ele era do Pai, que ele procedia do Pai e era igual ao Pai. João capítulo 5, versículo 16 ao 47. A primeira multiplicação dos pães, está lá em João capítulo 6, versículo 1 a 15. Jesus anda sobre o mar. João capítulo 6, versículo 16 a 21.
Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, do versículo 22 ao 59. Jesus é abandonado por muitos discípulos. Quando há uma discórdia, então muitos discípulos, porque Jesus não escolheu eles abandonaram. Só escolheu os 12. Mas o propósito de Jesus era escolher os melhores, aqueles que realmente tinham compromisso com a obra. Os outros só estavam lá só querendo ter títulos, como hoje tem muitos que estão na igreja só querendo ter títulos, né? João capítulo 6, versículos 60 ao 71. A incredulidade dos irmãos de Jesus. Então, os irmãos de Jesus não acreditavam nele, lá em João capítulo 7, no versículo 1 ao 9. Inclusive Tiago, que depois só foi acreditar em Jesus na sua ressurreição. Jesus ensina no templo, festa do tabernáculo, tá? Lá João capítulo 7, do versículo 10 ao 53. A mulher adúltera, está lá em João capítulo 8, do versículo 1 a 11, onde foi apedrejada. O discurso de Jesus Cristo sobre a sua missão, está lá em João 8, capítulo 8, versículo 12 ao 59. A cura de um cego de nascença, está lá em João 9, versículo 1 ao 41. Jesus Cristo, o bom pastor, e em seguida os pastores mercenários, está lá no João capítulo 10, versículo 1, e no 11 em diante fala dos mercenários. A festa da dedicação, João capítulo 10, versículo 22 ao 42. A ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, do versículo 1 ao 45. Os fariseus querem matar Jesus, está lá em João 11, no versículo 46 ao 57. Maria Betânia unge os pés de Jesus. Está lá em João capítulo 11, versículo 1 o versículo 11. Então Maria Betânia era irmã de Lázaro, que foi ressuscitado, né? A entrada triunfal em Jerusalém, João 12, do versículo 12 ao 19. Os gregos querem ver Jesus. Está lá em João 12, no capítulo 12, versículo 20 ao 50. Jesus Cristo lava os pés dos discípulos. Está lá em João 13, do versículo 1 ao 20. Predição do traidor. Foi quando Jesus fala que um iria te trair. João capítulo 13, do versículo 21 ao 30. As últimas instruções de Jesus aos discípulos. Está lá em João capítulo 13, do 31 ao 38. Capítulo 14, do versículo 1 ao 31, capítulo 15, do versículo 1 ao 27, capítulo 16, do versículo 1 ao 36. A oração de Jesus pelos discípulos, lá em João, capítulo 17, de 1 ao 26. Jesus é preso em Getsêmani, João, capítulo 18, do versículo 1 ao 27. Jesus perante Pilatos, que ele foi levado a Pilatos. João, capítulo 18, versículo 28 ao 40, e do capítulo 19, do 1 ao 16. A crucificação, João 19, 17, do versículo 17 ao 37. O sepultamento, João, capítulo 19, do 38 ao 42. A ressurreição, João, capítulo 20, do versículo 1 ao 18. Jesus aparece aos discípulos, João capítulo 20, do versículo 19 ao 31 e do 21, do 1 ao 25. E aqui encerra o livro de João. Na próxima postagem nós vamos falar das 3 cartas ou as 3 epístolas de João e vamos descrever também sobre o livro de Apocalipse. Você que gostou, não esqueça aí de pôr seu joinha, põe lá seu joinha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e inscreva-se, você que não é inscrito, porque você agora começa a entender qual foi o trabalho desses discípulos de João, como é que eles escreveram os seus livros, como é que Deus usou eles para escrever da sua palavra. E hoje nós também somos usados também para falar da palavra e escrever vários assuntos, como tem muitos escritores ainda da palavra de Deus, mas isso da verdadeira palavra, porque não podemos tirar nem o J nem o tio da palavra, Nós temos que falar o que está escrito na Bíblia e não o que nós pensamos. Amém? Deus abençoe a todos. Até uma próxima.